Olá, seja muito bem-vindo ao nosso OABcast, promovido pela CGE Paraná. Eu sou o Fabiano Marcarato Portugal e estou aqui com duas convidadas super especiais, Giovana Soares, que é advogada, controller jurídico e consultora, e Ana Cláudia Andreoli, que também é advogada, consultora e especialista em controladoria jurídica terceirizada. Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre controladoria e gestão de prazos e tarefas das equipes. Meninas, sejam muito bem-vindas e, por favor, se apresentem também. Bom, Fá, obrigada pelo convite, obrigada pela CGE desse projeto, né? Um projeto inovador aqui dentro da OAB. Então, é uma honra estar aqui falando ainda mais desse tema que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Para quem não me conhece, eu sou Giovana Soares, sou coordenadora da Controladoria da Rasson Advogados e também sou consultora na área de controladoria e gestão de projetos. Ana? Fá, também quero agradecer, né, por participar desse projeto, pelo convite também. É uma honra estar aqui do seu lado, nosso mestre em controladoria jurídica, também ao lado da Giovana, que também é referência nessa área. Para quem não me conhece, também eu sou coordenadora da área de controladoria jurídica do escritório Mota Santos e Vicentini e cofundadora da Easy Controladoria Jurídica Terceirizada. Isso aí, a gente vai falar sobre terceirização também. Mas vamos pensar aqui, gente, né? Para quem não conhece a controladoria ainda, se é que é possível que alguém ainda não conheça, mas a gente está aqui para explicar para você que está chegando agora nesse mundo. Giovana, por favor, o que é a controladoria e o que ela pode fazer para os escritórios de advocacia? Bom, eu sempre começo esse conceito trazendo uma referência aqui também da área, que é a Samantha Albini, que a controladoria é o coração do escritório. É a mãe da controladoria, gente. A mãe e o pai. Então, a gente tem os dois dentro da CGE. Nós somos os pares. Então, quando a gente pensa em ela ser o coração do escritório, é onde tudo vai acontecer. Então, ela vai ser a mãe do software de gestão de escritório, que é o software onde todas as áreas vão alimentar, vão fazer as suas diligências, suas atividades. Ao mesmo tempo, a gente fala muito de uma controladoria jurídica operacional e uma controladoria jurídica estratégica, né? O que seria isso? Operacional são as atividades rotineiras da controladoria. Emissão de guias, protocolos, agendamento de prazos, análise de publicações, emissão de relatórios. Quando a gente já pensa na estratégica, a gente já vai para um outro viés, que é a questão de indicadores, a gente entregar relatórios de gestão de risco dentro do escritório para os sócios, percepções que, através dos dados que nós detemos dentro da controladoria, a gente consegue entregar os dados para que os sócios tomem aí uma decisão, quem sabe aumentar uma área, diminuir uma área. Então, a controladoria ela tem esse ponto de ser o alicerce dentro de um escritório para fazer com que tudo gire, tudo aconteça a partir dela. Então, a gente sempre está no começo, no meio e no fim de qualquer atividade. Sensacional essa contextualização, Gi. Ana, conta um pouquinho para a gente sobre os objetivos da controladoria. Fale um pouquinho sobre isso. Bom, eu sempre falo e gosto de repetir, né, que a controladoria jurídica ela está ali para auxiliar, né, para realizar essas atividades operacionais que a Giovana falou, e ela é fundamental para que o advogado foque no que realmente importa, que é advogar. Perfeito. Então, eu sempre falo isso. A controladoria hoje ela é uma ferramenta muito importante ali para o escritório de advocacia, porque o advogado ele não precisa mais hoje elaborar guia, ficar ali fazendo vários protocolos, coisas que demandam tempo, né, ali do dia a dia dele. Então, eu acho que o principal ali, objetivo da controladoria é isso, é dar o tempo para o advogado focar na estratégia, no atendimento do cliente. Ele consegue participar de eventos, né, para fechar novos contratos. Então, a controladoria ela dá essa base para o crescimento do escritório. Perfeito, né? Perfeito. E é muito interessante que a Ana trouxe também, a Giovana também, né, complementando o que a Giovana trouxe, que é essa necessidade hoje do escritório de advocacia também ter uma boa eficiência operacional. Antigamente a gente só pensava no resultado jurídico da demanda. E eu costumo dizer que a única coisa que o advogado não pode garantir é o resultado jurídico. Mas essa eficiência operacional, e você trazer essa questão da gestão do tempo, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda, Sim. é muito interessante porque o advogado hoje ele precisa fazer aquilo que ele faz de melhor, que é realmente advogar, e a controladoria jurídica está aqui para fazer, entre aspas, todo o resto, tá, gente? A gente vai também conversar sobre isso. Gi, falando um pouquinho agora sobre a questão, né, da gestão de prazos, a gestão de tarefas, porque a gente também não pode esquecer que, né, a controladoria não só controla, né, o prazo judicial, mas também
todas as tarefas que são importantes dentro do escritório, fale um pouquinho dos desafios que nós, né, e vocês, controllers que já estão aí, né, à frente da operação, sofrem nessa gestão dos prazos e tarefas com a equipe. Bom, eu acho que até relaciona um pouco o que a gente conversou no segundo podcast aqui da comissão, que é a questão da cultura, né? Eu acho que quando a gente começa a falar nesse ponto, a gente tem que primeiro falar da cultura do escritório. É importante entender até onde ele chegou com a controladoria, então se já existia, se não existia, como funcionava, como que cada área agendava seus prazos, como que faziam esses controles, porque a partir disso, da cultura, surge possíveis resistências do sempre fiz assim, por que eu vou mudar? A gente nunca ouviu isso, né, Ana? Pois Nunca é, ouviu né? isso. Não, é tão raro. É tão raro, mas acontece. Quase todo dia. Quase todo dia. Então, eu acho que para a gente falar de desafios que o escritório enfrenta dentro de uma gestão de prazos e tarefas, a gente primeiro tem que entender a questão do posicionamento, da cultura e da resistência daquele escritório. Para daí a gente passar mesmo para a questão de procedimentos, de fluxos e tudo mais. Porque é a partir da cultura que a gente vai conseguir mudar o mindset dentro do escritório da importância de ter essa área. Mas, ao mesmo tempo, a gestão de prazos, pensando aqui na questão do operacional, a partir do momento que a gente tira isso de uma área que está atolada de trabalho, que estava fazendo tantas atividades administrativas, jurídicas, quanto o peticionamento, a gente consegue ver uma qualidade na entrega lá na hora do peticionamento, numa audiência, num preparo para uma sustentação oral, muito melhor do que antes eles não tinham. Então, quando a gente faz essa gestão para o escritório, a gente também contribui para o sucesso do nosso cliente final. A gente sempre fala aqui que a controladoria, o nosso cliente interno é o nosso cliente principal. Mas, querendo ou não, obviamente, isso afeta também o cliente final do escritório, que é aquele que o sócio vai estar cuidando diretamente. Então, quando eu penso nessa questão de superar os desafios voltados para uma gestão de prazos, é entender primeiro essas os três principais problemas, conflitos, que seriam a questão aí da resistência, da cultura e do posicionamento daquele escritório no que ele pensa sobre controladoria. Perfeito, Gi. Gente, e cultura é mentalidade, né? A gente falou de Exato. mindset aqui, e é muito importante que muitas vezes até o próprio sócio nos questiona, mas qual que é a minha cultura organizacional? Começa com a sua mentalidade. Então, e tem que ser top-down, né? A gente não consegue fazer nada se os sócios do escritório não se engajarem, não validarem os planos da controladoria e não concretizarem, senão a gente só fica no âmbito, né, da consulta, mas não tangibiliza, né? Eu acho Pode que falar. para essa implementação, né, da controladoria dar certo, realmente é fundamental esse papel do sócio ali dentro, né? Perfeito. Ele tem que estar alinhado com a controladoria jurídica e ele precisa ali no dia a dia reforçar a importância de cumprir os procedimentos, né? Porque se não vem do sócio, isso já fica muito complicado para a controladoria jurídica fazer com que o advogado cumpra ali os prazos, os procedimentos. E aí, logo, né, se o sócio não tem essa postura, logo o trabalho que foi feito da controladoria jurídica, ela vai embora em pouco tempo ali, em meses, já todos os procedimentos que foram criados, todo aquele tempo que foi gasto, né, pensando no procedimento, na personalização ali das atividades, vai embora. Então é importante ter esse papel, né, ali do sócio no dia a dia. Perfeito. E tem que ser firme também nessa decisão, né? Ele tem que entender que é uma nova cultura que está sendo implementada ali no escritório e ele tem que ser firme. Isso. Então, às vezes até trazendo um caso aqui... Manda abraço. Gostamos de casos práticos. Vamos, né? Até teve um caso onde o sócio ele estava super disposto a implementar a controladoria jurídica ali no escritório, montou todos os procedimentos, mas teve a resistência ali dos advogados, que a gente sabe que é normal, acontece, né? Mas o que aconteceu? Né, como teve uma resistência muito forte, ele deixou ali para os advogados, olha, ou vocês começam a seguir esses procedimentos, ou vocês fiquem, né, livres para também ir embora, porque a partir de agora eu quero essa cultura aqui dentro. Perfeito. E aí 5 advogados saíram, foram embora,
ele teve ali, sim, um trabalho de reformular a equipe dele, só que depois, quando esses advogados novos entraram, já entraram sabendo dessa nova cultura. Então, ele não precisou mais, né, passar por nenhum momento ali nebuloso como esse, porque todo mundo que veio já sabe que precisa seguir os procedimentos, agora já tem essa cultura de organização dentro ali do escritório, né? Então, Excelente. Não, com certeza. E até pensando nisso que você mencionou, a gente está falando de uma gestão eficiente de prazos, né? Pensando agora numa gestão ineficiente. A partir do momento que o escritório ainda não tem controladoria e acaba perdendo um prazo, até o próprio Fá fala, né, que o dinheiro a gente recupera, aciona o seguro, responsabilidade do escritório, mas a reputação é outros 500. Exato. Então, o escritório, a partir do momento que ele toma essa decisão de ter uma controladoria antes que isso aconteça, ele já está anos-luz aí de escritórios que acabam tendo na necessidade de construir uma controladoria quando eles já tiveram o prejuízo. Então, a gente precisa também pensar nisso, de que a gestão eficiente dos prazos e o quanto isso é importante aí para a prevenção e a reputação de todos os escritórios, né? Não tenha dúvida, gente. A gente precisa realmente pensar e entender que é uma engrenagem. Não basta o jurídico ser perfeito, ser brilhante, se todo o resto do escritório, se todo esse respaldo não é feito também de forma mais assertiva, né? Sim. E como é que a gente começa esse trabalho? Acho que tem muita gente que está nos ouvindo aqui ou nos assistindo que pensa, meu Deus, eu não tenho nada disso, eu não faço a menor ideia de como operacionalizar isso. Gi, começa dizendo como que o escritório pode começar esse trabalho de estruturação dos seus fluxos. Eu costumo dizer, gente, que vocês não chegaram onde vocês chegaram dentro dos seus escritórios à toa. Você já tem muita coisa que já funciona, né? Mas como é que a gente estrutura uma controladoria? Bom, eu começo, e eu acho que vocês vão concordar comigo, com o diagnóstico. Senão a gente trata o sintoma e não trata a doença. Sim. Exato, porque assim, não basta eu chegar lá como consultora ou até mesmo controller contratada com um modelo pronto, de controladoria que atendia o escritório anterior que eu trabalhava ou atendia um outro cliente meu. E eu não sei quais são as dores daquele escritório. E também não só ouvir do sócio, né? Fácil também o sócio chegar, olha, todos os advogados aqui, eles estão cumprindo prazo no fatal. No último dia. Tá, mas por que isso? Se eu fizer só uma entrevista com o sócio, para mim vai ser que os advogados não só cumprem prazo no fatal. Mas e se eu fizer entrevista com o time? Eu não vou entender que, por exemplo, a revisão dele demora tanto que ele deixa para que eles protocolem no fatal? Então, o diagnóstico ele serve para fazer essas entrevistas, para fazer essa análise do software, como ele está hoje, se está cadastrado todos os processos, se os processos, quando eles são arquivados, eles vão para o arquivo mesmo do software, quando entra um novo cliente, como é feito o cadastro desse cliente, todo o fluxo para que daí a gente consiga remodelar o que já tem existente dentro do escritório. Porque se a gente não fizer esse diagnóstico, é o que o Fabiano falou, a gente não vai estar tratando, de fato, a causa ali, da causa raiz do problema. Eu vou estar remediando ali alguns problemas, mas, efetivamente, o que precisa ser curado dentro do escritório eu não vou conseguir. Então, quando você tem um diagnóstico, você tem aí uma análise do que precisa mudar e por onde mudar. E, normalmente, é a parte da cultura. Tenho dúvida. Acho que é o nosso principal desafio, até porque a controladoria ela acaba virando um gargalo, né, gente? Tudo vai passar por ela. Curva de rio, né? Curva de rio, né? Não, nós somos de curva de rio, né? A gente estava aqui só cumprimentando todo mundo. E a ideia realmente é de que se resolvam os problemas do técnico jurídico, né, do operacional jurídico, e no operacional aqui no melhor sentido da palavra, porque a controladoria ela vai ser um reflexo disso. Então, eu costumo dizer muitas vezes para os sócios, né, nas nossas entrevistas, consultorias e podcasts, etc., de que, gente, não vai se resolver o problema quando se pensa apenas na controladoria jurídica, porque geralmente ela é o reflexo de diversos outros problemas que já estão acontecendo, de ações ou omissões que já acontecem dentro do seu escritório e você às vezes nem percebe. Né, Ana? Exato. Mas eu queria que você trouxesse agora, que nós temos mais uma especialidade aqui da Ana Cláudia, que é em relação à gestão do tempo. Eu queria que você comentasse, Ana, quais são as principais dificuldades que você enxerga, né, na sua carreira aí de advogada, de controller, de sócia, né, de consultora e agora também com a controladoria terceirizada. Quais são as ferramentas e como que a controladoria pode ajudar o advogado, sei que você já deu uma pincelada no começo, em relação aos desafios da gestão do tempo?
Sim. Então, bom, o dia a dia do advogado, assim como de todos os profissionais, é cheio de compromissos, né? Então, ali tem prazo para cumprir, audiência, sustentação oral, reunião com o cliente. E muitas vezes, o que acontece? Como ele está lá cheio de atividades, e muitas vezes ele também não coloca essas atividades numa agenda, por exemplo, uma coisa ou outra vai acabar passando. Pode ser um prazo, pode ser uma reunião com um cliente que ele só lembrou em cima da hora. Que às vezes é mais importante que o prazo, dependendo da situação, né? Exato. Então, a controladoria jurídica, ela auxilia, né, em fazer a gestão dessas atividades, né? Então, eu acho o primeiro passo, uma agenda eletrônica. Hoje é fundamental ter uma agenda eletrônica ali para os seus compromissos, até mesmo para os seus compromissos pessoais, né? Porque que a equipe saiba, né? Exato. Quem nunca colocou ali o Botox disfarçado na agenda, hein? Eu costumo dizer que eu coloco tudo na minha agenda e a minha equipe tem acesso a tudo. E quando eu não quero que a minha equipe saiba, eu coloco uma sigla diferente, tá tudo certo. Não, e aí às vezes você pode até colocar ali como ocupado naquele período, né? Compromisso pessoal. Compromisso confidencial também tem, né? Exato, mas coloque esses teus compromissos ali na agenda, compartilha com a sua equipe. E aí, paralelo a isso, nós teremos também a agenda, né, ali do software de gestão, que hoje é fundamental. Então, não tem como hoje um advogado fazer o acompanhamento dos seus prazos, das suas atividades por planilha de Excel. Pode fazer? Pode. É recomendável? Não. Por quê? O risco... Pelo menos o Excel, Ana. Se eu te contar que eu já vi um escritório que tem um quadro colado na parede. E eles agendam os prazos ali. E daí vai riscando quem vai fazendo os prazos. Pois é. E o risco de alguém passar um paninho para limpar o quadro. Exato. Então, assim, o risco é muito grande. Então, quando você traz um software de gestão, e hoje tem software para todo tipo, né? De tamanho ali, de escritório. Então, gratuito, né? Exato. Então, você, advogado que está começando agora, né? Não tem uma carteira grande. Ok, tem um software, tem um software ali gratuito que já dá para você fazer o controle dos teus prazos, das suas audiências. Então, é mesclar, né, a sua agenda ali pessoal, a sua agenda eletrônica com a agenda do sistema, né? E tem muito software que até permite você fazer a integração. Então, isso é fundamental. E a controladoria jurídica, ela vai colocando ali as informações dos prazos, criando alertas também. Isso faz com que o advogado não deixe passar nada, né? Então, a controladoria, ela é fundamental nesse aspecto também. Ela vai cobrando... Claro, igual o Fá fala, a controladoria não é babá, isso, né? Aí, galera. Então, a gente tem que entender que a gente tá aqui, nós somos uma rede de proteção. Exato. Então, a gente vai fazer ali o acompanhamento dos prazos e das demais atividades, mas cabe também, e é importante reforçar, que o advogado ele precisa entrar ali na sua agenda e dar uma olhada, né? Se preparar para o seu dia. Né? É uma corresponsabilidade entre controladoria, jurídico. Eu costumo dizer que todo mundo precisa, entre aspas, estar sempre validando o que o outro está fazendo. E não é jogar, né? Com aquele olhar desconfiado, mas no bom sentido. Porque a Ana pode errar, a Giovana pode errar, o Fabiano pode errar, o advogado lá da operação jurídica pode errar e está tudo certo. A gente só não quer que o erro saia do escritório. Sim, né? Exato. E que o objetivo aqui também não é, de certa forma, prejudicar outra área, né? Sim. É difícil também os advogados das áreas técnicas, né? A gente pensando aqui um cível da vida, que você vai cobrá-lo de um prazo, de uma forma de protocolo que está faltando um documento, algo nesse sentido, que ficam ofendidos. Como se a controladoria está apontando um erro para o sócio ver. E não, muito pelo contrário. É melhor a controladoria interna ver do que o nosso cliente externo. E ver que você protocolou uma peça errada. Então, entender que a controladoria está ali como goleira para pegar tudo que for possível, mas ao mesmo tempo também depende das outras áreas para pegar caso eventualmente a controladoria falhe, que é também normal. Sim. Sabe que, gente, eu já vi um advogado cumprir um prazo que não existia no processo. Confiava tanto na controladoria, a controladoria lançou uma publicação do processo errado. Ele cumpriu um prazo que não existia, né? Então, essa desconfiança precisa acontecer naturalmente, justamente para que todo mundo tenha esse olhar de dupla checagem. Né? Por isso que é a importância da dupla checagem aqui na controladoria. Exato. Ana, você comentou a questão da agenda do Google, né? Ou de outra agenda, do Outlook, que faz essa integração. Isso. Mas eu queria trazer uma experiência que eu achei super bacana, de um escritório recente que eu trabalhei,
num projeto de consultoria, que eles acabaram usando a agenda do Google como dupla checagem para pauta de audiências. Eu achei uma ideia super legal, né? Não foi uma ideia minha, inclusive surgiu a ideia do próprio escritório, porque a gente também tem uma resistência muitas vezes de agendar em 2 lugares, mas a gente viu que funcionou, porque eles têm uma demanda grande de audiências trabalhistas e achei super legal, porque o software deles não integra com a agenda do Google, né? Mas a gente conseguiu manter, né, esse agendamento fora do software, mas como dupla checagem. Por isso da importância, a gente entender o que é retrabalho e o que é dupla checagem. Isso. Né? Exatamente. Quais são as atividades que demandam essa dupla checagem. Né? Exato. E aqui, né, o ideal é que tudo seja lançado em apenas um local. Então, por exemplo, tudo que for relacionado a processo, deixa no software. Então, prazos, as tarefas, julgamento, audiência, deixa ali no software. Agora, agendamentos pessoais, até para a gente poder enxergar, né, igual a gente mencionou, os horários que você tem disponível para marcar uma reunião, até questão também de audiência, porque às vezes todos os advogados estão ocupados naquele momento ali. Quem que vai fazer determinada audiência? Então, para a gente, né, da controladoria, verificar e usar também como dupla checagem, né? Perfeito. Importantíssimo. Perfeito. Sei que a gente já comentou bastante aqui, mas para quem conhece um pouco mais a fundo a gestão jurídica, ou para que você que está chegando agora e não tem tanta familiaridade com esse assunto, ela é baseada nos 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Por isso que a gente está falando tanto de cultura aqui, né? Da importância dos processos no sentido de procedimento. Mas vamos falar ainda mais um pouco sobre a tecnologia. Por quê, gente? Que é importante a gente comentar sobre isso. Há uma expectativa muito grande dos advogados achando que que a ferramenta tecnológica vai resolver todos os seus problemas. Nós estávamos recentemente, nós 3, né, no evento da B2L, e comentamos o quanto os advogados têm ido buscar ferramentas com inteligência artificial sem saber qual é o problema que ele quer resolver com a inteligência artificial. Então, a gente precisa trabalhar a parte de ferramentas de forma com muita parcimônia, né? Justamente porque senão a gente tem uma ferramenta subutilizada, né? Fazendo com que o escritório não atinja esse resultado esperado. Gi, comenta um pouquinho sobre, né? A gente estava falando já um pouco do software aqui, mas quais outras ferramentas e aquilo que você já enxerga de mais moderno aí, que pode auxiliar o advogado nessa gestão das suas tarefas, dos prazos, para que a gente controle os processos e não as pessoas? Com certeza. Bom, antes, vamos quebrar a primeira premissa aqui. Não é porque a Ana usa o software X que eu, Giovana, tenho que usar, tá? Boa. Antes da gente pensar em tecnologia, a gente precisa lá, como eu falei, do diagnóstico, ver também as necessidades do teu escritório. Então, eu vou dar um exemplo da minha realidade. Quando eu assumi a coordenação ali da Rasson, a gente perdia muito tempo com aberturas de pasta. Então, a gente tinha um cliente, temos, né, esse cliente, que ele manda cerca de 50, 60 ações por dia, pensando aqui no cível trabalhista. E eu precisava abrir isso no meu software e no software dele. Contratualmente, eu tinha que abrir em 48 horas no software dele e no meu eu podia abrir, mas acabava entrando no mesmo fluxo. Quando eu percebi que a minha equipe inteira estava fazendo isso, eu falei, gente, não tem como eu pensar em que eu vou onerar todo o meu time só para ficar abrindo pasta. Elas podem muito mais que isso. Eu falo elas porque são só mulheres. 99,9% da controladoria são mulheres. Feitas por Exatamente. mulheres. E aí, o que acontece? A gente foi para o mercado em busca de uma ferramenta que atendesse à necessidade ali do escritório, que era aberturas de pasta, para o nosso software hoje que a gente utiliza. E a gente buscou lá 3 fornecedores. Isso também é muito importante porque grande parte das tecnologias, das law techs e legal techs que a gente chama, né, que são empresas dedicadas à tecnologia para departamento jurídico, escritórios e tudo mais, hoje em dia tem mais de uma que faz a mesma coisa. Então é importante também a gente buscar de 2 a 3 preço, condições, a visualização, como que funciona, quais são os gaps, tudo isso. Então a gente buscou, achamos uma empresa que fizesse sentido para nós, que a gente hoje sobe numa planilha em Excel, no robô, e eles automaticamente importam ali para o meu software e já abre de forma automática. Então, isso trouxe, de fato, tirei um gargalo do meu time que passava ali o tempo só abrindo pasta. Hoje elas conseguem pegar aquela pasta, fazer já os agendamentos. Todo o tempo perdido a gente deixou de ter, porque hoje tem uma tecnologia que nos auxilia. Então, tem tecnologia de tudo, gente. Tem para protocolo, para emissão de guia,
para cálculo, para software de gestão. Só de software de gestão a gente está falando aí de mais, sei lá, 50, 60 softwares Cada disponíveis. ano tem um novo. Tem um novo. Para todo preço, para todo perfil. Exato. Então, assim, é entender quais são suas necessidades para você buscar no mercado algo específico. Porque foi o que o Fabiano falou. As pessoas, elas estão indo para essas feiras de tecnologia e elas querem de tudo, mas elas nem sabem o que elas precisam. Ah, eu quero inteligência artificial. Tá, mas Pra quê? o quê? O que de inteligência você quer? Você quer um robô para abrir pasta? Um robô para puxar intimações do domicílio eletrônico? O que você quer? E as pessoas não estão sabendo mais, porque tem um vasto aí mercado hoje em cima dos escritórios e dos departamentos. E os escritórios, eles estão querendo só ter, porque hoje virou uma necessidade de mercado, né? Eu tive esse mesmo cliente que a gente tem a demanda das pastas, ele chegou para mim numa reunião e falou, tá, Giovana, você me falou que você tem o software de gestão, mas o que mais você tem em tecnologia? Então, os próprios clientes buscam hoje escritórios que têm controladoria, que têm tecnologia, e para isso o escritório precisa se profissionalizar nessa área. Então, quando a gente fala dessas ferramentas hoje, eu acho que é primeiro entender dentro de casa o que você precisa para você buscar. E com certeza você vai achar, porque tem de tudo um pouco. Sabe que mudou muito, né? Mudaram-se os critérios para a contratação de um advogado, de um escritório de advocacia. Antigamente só se via se tinha mestrado, doutorado, experiência em tal área. Agora a controladoria, como bem a Gi trouxe, ela faz parte lá dos requisitos para um escritório de advocacia. Ele entender, principalmente o cliente empresarial, quer se sentir protegido, né, operacionalmente e reputacionalmente também, porque a gente sabe o quanto o departamento jurídico, a figura do jurídico, do escritório, vai impactar na imagem dessa empresa perante o judiciário. Né, como essa empresa, né, vai ser vista também dentro do próprio judiciário. Né? Ana, fale um pouco agora sobre essa questão, né, ferramental aí, do que você enxerga em relação a isso. Bom, Fá, eu acho até, antes de entrar nesse assunto, é importante também só mencionar que, se de um lado nós temos vários advogados em busca de tecnologia para os escritórios, temos advogados também mais tradicionais que não estão pensando em modernizar ali o setor jurídico, né? E aí existe também uma resistência. Então, muitas vezes a gente vê a controladoria querendo trazer soluções para peticionamento, para protocolos, mas o sócio, o advogado, ele é mais resistente a isso. Perfeito. Então, é importante ter todas essas ferramentas, né, essas automações ali dentro, e até trazendo como sugestão para quem está passando por isso dentro do escritório. Por favor. Acredito que, primeiro, é importante trazer até esse sócio para participar, né, das reuniões ali, para definir qual é o melhor software de gestão, qual que é a melhor ferramenta de automação, por exemplo. Então, traz ele até para ele enxergar, e com certeza ele vai ter muito para contribuir também, né? Perfeito. Ali dando sugestões. Então, trazer ele para conhecer, para participar dessas reuniões ali, e também mostrar para ele os benefícios. Então, né, ele é resistente, mas ele conhece o benefício, por exemplo. Fazer sentido, né? Precisa fazer sentido. Eu não estou querendo, né? Tem que demonstrar que eu não estou querendo implementar um sistema ali que vai gastar, né? Vai ter um custo para ele à toa. Não, tem um benefício, né? Então, a equipe terá ali o seu tempo reduzido para fazer determinada tarefa. Os advogados, muitas vezes, através dessa tecnologia agora que tem, de você elaborar as petições de forma rápida e prática, né? Imagina quanto que a equipe não... exato, ela vai produzir mais em menos tempo. Então, levar essa questão também, né, para o sócio ali que está resistente. Perfeito, Ana. E porque o advogado hoje, ele quer ser um ser pensante. Ele foi criado, ele estudou para pensar em estratégia, pensar em novas possibilidades. O advogado que antigamente recortava e colava, mudava só o nome da parte, mudava só o número do processo, o endereçamento, não quer mais fazer isso. E até mesmo dentro da própria controladoria, a gente viveu essa evolução juntos aqui, né, meninas? Eu sei que vocês já estão também na área há bastante tempo. De que o colaborador tinha medo da atividade robotizada. Tinha medo que o robô fosse substituí-lo. Mas hoje, ninguém mais quer fazer uma atividade que o robô pode fazer de forma mais assertiva, de forma mais ágil, de forma mais rápida. Quer dizer, nem sempre agilidade e rapidez estão a mesma coisa. Mas a gente precisa entender que o perfil dos advogados e dos controllers mudou e a gente precisa acompanhar essa tendência. As ferramentas tecnológicas, as automações, até o uso da inteligência artificial,
veio realmente para trazer mais qualidade de vida para quem executava aquela tarefa. Então, não tem por que a gente colocar uma mão de obra cara, né? Cara no sentido geral da palavra, não só em relação a honorários, mas que estudou, que ficou lá, se debruçou, né, para ser advogado, para realmente fazer um trabalho que poderia ser facilmente, né, substituído. Mas, Ana, comenta um pouquinho sobre... Traga um exemplo de um caso bem sucedido que você viveu aí na tua carreira, da implementação de uma nova tecnologia, que você percebeu que o escritório conseguiu absorver isso, por mais que às vezes demore um pouquinho, né, gente? Tá tudo certo. Nem sempre todo mundo... Eu costumo dizer que às vezes tem mudanças que a gente implementa que só vão ter efeito depois que a gente até já foi embora. Mas o importante é que deu certo. Exato. Bom, nós tivemos um cliente, né, na controladoria jurídica ali terceirizada que, legal. primeiro, eles tinham um software de gestão, mas não utilizavam. Então, cada advogado fazia o seu controle, né? Então, só recebiam as publicações, eram distribuídas e cada um cumpria. Se cumpria dentro ali do D-1, ok. Se não protocolasse também, só ia saber depois. E aí nós entramos, então, para fazer a implementação, né, a alimentação, o saneamento ali da base, configuramos todo o software de gestão, fizemos um bom treinamento com a equipe também, e desde então começaram a usar ali o software. E isso foi muito bom porque daí eles viram essa questão de organização, né? Então, ali, agora, eles conseguem enxergar de forma clara os prazos que cada um tem. Nós automatizamos o envio da agenda por e-mail para o advogado também, porque às vezes... Isso é uma coisa mínima, né, Exato. Gente? Então, assim, tem software ainda que você não consegue acessar do celular. Você tem que, né, entrar ali nele para ver qual é a sua agenda. Então, a gente automatizou essa agenda. Todo dia de manhã já recebe o que ele tem no dia. Toda sexta-feira ele já recebe o que tem da semana seguinte também. Então, para ele já se antecipar. Perfeito. E aí, até foi um diferencial que aconteceu, foi que surgiu uma carteira grande, logo depois dessa configuração e implementação da controladoria jurídica, um cliente... Excelente. O cliente, ele fechou um contrato para receber ali mais 500 processos, por exemplo. Que a depender do escritório é uma super massa. Com né? certeza. Exato. E aí eles conseguiram fechar esse novo contrato porque eles tinham a controladoria jurídica, porque demonstraram para esse novo cliente... É lindo ouvir isso, né? Exato. É lindo ouvir isso. Que tinha ali toda uma organização, né, do escritório. E aí o que aconteceu? Em 2 dias nós tivemos que fazer 500 protocolos de subestabelecimento. Coisinha pouca, né, Pouca. gente? E aí como que a gente vai fazer isso? Pontualmente contratamos um robô para automatizar essa tarefa. Perfeito. Então, ao invés da equipe ficar ali o dia todo fazendo protocolo, mudando o número do processo. Exato. Então, foi contratado um robô para poder fazer essas atividades. E aí eles viram o benefício. Então, pontualmente, hoje, é contratado, né? Então, também para aberturas de fichas, né? Você consegue fazer de forma automatizada isso. E aí eles viram a importância, né, e a assertividade também que esse trabalho traz, né, que a tecnologia traz. Por quê? Para você fazer 500 protocolos, se fosse uma equipe fazendo, o risco de fazer protocolo em processo errado, né? Com o robô não tem esse problema. O robô, se ele erra, ele avisa, né? Exato. A gente não percebe. Né? Exato. Então, o primeiro ponto foi essa questão, né, da alimentação do sistema, de ensinar eles a utilizarem o sistema corretamente, que estava parado, eles pagavam, mas não utilizavam. E a segunda, de, assim, você não precisa ter a tecnologia todo dia ali no seu dia a dia. Mas surgiu uma demanda alta, por que não fazer a contratação, né, pontualmente disso? Então, esse caso foi muito interessante, porque daí eles conseguiram fechar mais um contrato e estão aí para fechar outros contratos também por conta dessa eficiência também da equipe, né? Perfeito. Gente, olha a aula de controladoria jurídica que vocês estão tendo com a Ana e com a Giovana aqui. E isso é muito interessante porque há muitas vezes uma subutilização do software de gestão. O escritório procura outras ferramentas, mas acabava não usando a sua própria ferramenta. E algo que a Ana trouxe, que eu achei bem interessante também aqui para a gente conversar, é sobre o risco positivo. A gente só pensa no risco negativo, de se um cliente for embora. Mas olha a importância da gente pensar num risco positivo. E se o cliente me mandar 500 processos? O que eu vou fazer para recebê-lo? Então, maravilhoso o teu depoimento, Ana, do quanto a controladoria fez e faz diferença. Eu lembro dessa questão de uma contratação pontual para um robô. Eu tive que fazer um protocolo na minha carreira com 4.000 documentos.
Nossa. Então, o que aconteceu? O que acontecia? O sistema do tribunal trava. Sim. Ele cai no meio do caminho, porque é impossível, humanamente impossível, a gente fazer um lançamento de 4.000 documentos de forma manual e rápida. E a gente contratou um robô exclusivamente para fazer um único protocolo. Então, por isso da importância da controladoria conhecer, dos sócios conhecerem, porque muitas vezes o escritório está lá desenvolvendo uma atividade 100% manual, sem saber que poderia ser automatizado. Né? Não conversa nem com o próprio software de gestão. É importante questionar, né? A gente dizia antigamente que o usuário bom era o usuário morto. Né? Hoje não, o usuário bom de software é o usuário que questiona, que pergunta, que reclama, né, de que não está funcionando. Eu sei que a gente já conversou um pouco sobre cultura organizacional, então eu queria até mudar um pouquinho aqui sobre o papel da liderança. Né? Como que as lideranças impactam na gestão de prazos e tarefas? Como é que vocês enxergam isso? E qual que é o papel da controladoria nesse quesito aqui, engajamento e da liderança? Bom, eu acho que a liderança aqui, pensando nos sócios de escritórios de advocacia, né? Nem pensando aqui na coordenação de controladoria, pensando em sócio. Porque a gente é um pouco mais já disruptivo, né, gente? A gente já tem que fazer isso diariamente. Nós somos heróis da resistência. Acho que a próxima caneca vai ser herói da resistência. Ah, perfeito. Né? E um banquinho pra gente subir pra protestar também. É isso. Mas aqui, pensando nesses sócios, eu acho que assim, a partir do momento que o sócio está disposto, como a própria Ana mencionou aqui no exemplo dela, que ele estava disposto a mudar, as pessoas têm que aceitar, ou elas saem, né? Que foi o que aconteceu ali. Então, quando você pensa nessa questão da liderança, os sócios também trabalharem, que eles optaram por ter uma controladoria e que aquela controladoria vai otimizar tanto o trabalho de escritório quanto o teu advogado ali da área X e o da própria controladoria. Então, a liderança do sócio, ele é fundamental para ele fomentar essa cultura e essa positividade que a controladoria vai dar certo, que a controladoria está fazendo um bom papel, e não que é um objetivo dele colocar uma área para ficar fiscalizando o advogado dia e noite. Claro que não. Então, quando a gente pensa nessa liderança, os sócios de escritórios, eles também têm que estar dispostos a entender que é um processo, que todo mundo vai sofrer nesse processo, e que eles têm que estar ali como o tendão de Aquiles, digamos assim, para que ele nos auxilie nessas barreiras, nesses conflitos que vão surgir de acordo com o processo aí de implantação de controladoria. Então, quando eu penso nessa questão da liderança, é trabalhar a cultura. Que tem a ver com a cultura, né? Exato. É trabalhar a responsabilidade, é entender o porquê que ele contratou e ser muito honesto com os times, né? Até no nosso segundo episódio aqui do podcast, a gente falou muito sobre ter conversas, porque também, vamos pensar aqui no líder de controladoria, Giovana. Eu não vou chegar a impor para a área X fazer de determinado modo, sendo que eu não conversei com o gestor, eu não conversei com a equipe. Quais são as necessidades deles? Quais são as dores? Então, tem que ser uma conversa muito aberta entre todas as áreas, de sócio, de controladoria e de áreas ali dentro do escritório, para garantir que, de fato, o objetivo ali é um único só, de desenvolver aquele escritório e fazer com que ele cresça. E não o objetivo aqui é cada um derrubar a área do colega, muito pelo contrário. Não que a gente não queira, né? Não que a gente não veja isso, né, no nosso dia a dia, né? Mas não vamos levantar aqui essa leve. Mas acredito que seja isso. O papel do sócio, ele é fundamental para ser o apoio da controladoria nesse processo aí de implantação. Esse respaldo, né, gente? Exato. Esse respaldo, né? Porque com certeza vai ter advogado X que vai bater a porta lá no sócio e vai falar assim: pô, Giovana, fica me mandando fatal aqui com cópia pra você no dia Tá X. querendo me ferrar? Tá querendo me ferrar. Sócio, não, ela tá fazendo isso. E isso eu ouvi já de um sócio, numa reunião de time, ele falou assim: gente, eu que peço. Esse é o papel da controladoria. Eu preciso saber como que tá a minha área. Eu não tenho essa visão hoje como sócio, sem ter uma área me falando assim, olha, tem que ficar em alerta em determinada atividade, isso aqui está contribuindo para eventuais erros. Então, o sócio também ser essa fortaleza para o controller, para o time da controladoria, de que ele está ali apoiando e que ele acredita no objetivo final. Eu acho que isso é principal. Porque a partir do momento que a gente não tem um sócio que apoia a controladoria, quem vai apoiar a controladoria? Exato. Perfeito. Não, e a relação, né, advogado e controladoria é uma relação de amor e ódio, né? Exato. Porque eles amam, mas muito ali do tempo odeiam também por conta disso, dessa cobrança que a gente faz. E é o nosso papel.
né? Então, ter o sócio líder do lado ali da controladoria, dando esse apoio, esse suporte, é fundamental. Porque muito ali do nosso dia a dia é fazer a cobrança. Né? Então, não é nada pessoal com o advogado. A gente quer que o procedimento seja cumprido, que né? aconteça. Sim, exato. E, Ana, comenta então um pouquinho além em relação à parte de comunicação, né? Do quanto isso é importante. A Giovana já trouxe aqui alguns elementos, mas eu queria que você reforçasse um pouco sobre essa questão da comunicação interna, de como ela precisa ser transparente, bem alinhada, precisa ser alinhada, né? Precisa ser realmente, em alguns momentos, até um pouco mais assertiva, né? Justamente para que mantenha. Eu costumo dizer que quando a controladoria não faz esse trabalho de cobrança de prazo, ela está errando. Né? Porque ela está ali justamente para isso, como a Giovana trouxe. Ela tem que ter esse papel de auditora. Né? Comenta um pouquinho sobre essa importância da comunicação que você já vivenciou. Sim. Bom, no dia a dia ali, igual você mencionou, né, o papel da controladoria jurídica é fazer essa cobrança, criar procedimentos, ela que fica à frente ali de montar manuais. E muitas vezes a gente acha que o que nós estamos criando, montando, está ótimo, na prática vai funcionar super, super bem. Mas muitas vezes não é assim que acontece, né? Então, quem está ali realizando as atividades são os advogados. Então, é importante que a controladoria jurídica escute também, né, o advogado. Que o advogado... é importante você dar um espaço para o advogado dar um feedback. Então, por exemplo, criei um procedimento aqui que para a controladoria é maravilhoso. Eu vou conseguir obter todas as informações que eu quero, vou conseguir obter ali o relatório, mas isso na prática, como que é para o advogado lançar essas informações ali? Será que não está, por exemplo, muito trabalhoso, né, preencher várias informações, muito engessado e tudo mais? Então tem que tomar esse cuidado, né? Muitas vezes você consegue resolver pequenos problemas ali do dia a dia apenas com comunicação. Então, esses dias, por exemplo, aconteceu um caso que nós montamos um procedimento, nós fizemos o treinamento, e aí nenhum advogado tinha mencionado nada, então para a gente estava fluindo super bem. Tá ok. Super bem. A unha tá ok, o procedimento tá ok, tá né? Tudo ok. Tá tudo ok. Tudo maravilhoso. Só que o que aconteceu? Reclamaram ali de um procedimento, né? E aí a gente não estava entendendo, não, mas do que você está falando? Porque não foi validado? Não foi treinado? Porque para mim isso daqui não está fazendo sentido. Vamos marcar uma reunião rápida aqui, de 10 minutinhos, para a gente conversar e alinhar? Até porque, como é controladoria terceirizada, a gente não está dentro do escritório e também não tem essa comunicação diária, né? Gente, em 5 minutos, fizemos uma reunião rápida ali e foi resolvido. Nós estávamos fazendo ali de um jeito que já tinha sido validado, só que o advogado, no dia a dia, acabou fazendo a conferência ali do que ele precisava fazer de uma outra forma. E aí ficou assim por um período, até que chegou e deu um problema ali, um gap, né, na atividade. Aí o advogado falou, olha, melhor então, será que dá para vocês fazerem, ao invés de 3 vezes na semana, aumentar essa verificação, que daí aqui eu consigo também fazer dessa forma? Beleza, ficou bom para ele, ficou bom para a controladoria jurídica e de forma rápida resolveu. Sem conflito, né? Perfeito. Sem conflito, exato, não precisa de conflito, é só conversar. Ana, sensacional que você trouxe, porque a gente tem uma predisposição hoje de que uma reunião poderia ter sido um e-mail. Mas existem momentos que aquele e-mail precisa ser uma reunião. Sim. Então, a gente, claro, não precisa banalizar as reuniões, mas principalmente quando há realmente esse problema, há um iminente confronto ali, ou conflito que pode haver, principalmente por às vezes, uma falta de entendimento. E o que a Ana trouxe é muito interessante, porque fluxo precisa ser validado, precisa ser testado, precisa ser, né, acompanhado. Se não funcionou, tá tudo bem mudar a rota. Sim. Né? Não é para sempre, né? O fluxo, como ele vai impactando todas as áreas, se a gente não olha para isso, como você realmente trouxe, né, de ajustar a rota, daí sim que vem o conflito mesmo, né, propriamente dito. E é importante, né? Então, essa questão das reuniões. Gente, quando se trata de procedimento, é melhor fazer algo ali para você escutar a pessoa. Não adianta um e-mail, uma mensagem. Às vezes ela não vai conseguir expressar qual está sendo a dor dela ali naquele momento, né? De procedimento, para realizar aquela atividade. Então, nem que você gaste 5 minutinhos, 10 minutinhos. Entendi.
eu acho que é válido e é bom para todo mundo, né? Não tenho dúvida. Não, Inclusive tem um episódio nosso aqui do OABcast falando sobre gestão de conflitos na controladoria, então não perca. É verdade. Não, e pensando nisso também da questão do e-mail, porque dependendo da forma que a gente recebe também, né? E daí isso gera um conflito. Mensagem não tem tom de voz, né, Exato. gente? Então, foi grosseira nesse e-mail. Mas Você é recebe muito uma como questão você- de interpretação. como você quer. Perfeito, perfeito. Gi, passando já aqui para as conclusões, né, nossas considerações finais aqui do nosso podcast de hoje, me conte um pouco para nós aqui em relação às dicas práticas que os escritórios já podem começar a adotar nesse momento de implementação da controladoria jurídica. Eu acho que, primeiro de tudo, valorizar essa área. Aê! Estamos aqui para isso. Valorizar em remuneração, em questões. Posicionamento. Exatamente. Validar a área, que é muito importante, dentro do escritório. E pensando nisso, em exemplos práticos, seria isso pensando nos sócios, né? No que diz respeito ali ao perfil da pessoa que está na área da controladoria. Se profissionalizar. Hoje, tem muita vaga no mercado? Tem muita vaga no mercado. Tem. Mas a gente precisa se especializar, conhecer do que a gente está fazendo. Então, para a gente, que nem a Ana mencionou, escolher um software ou uma tecnologia específica, pontual, para aquela dor ali, eu preciso saber o que tem no mercado. Então, hoje, o papel do controller, das pessoas que atuam na controladoria, é em busca de conhecimento de tecnologia, de gestão de pessoas, de processos, de procedimentos. Então, a gente deixar isso também claro que as pessoas dentro dessa área precisam também buscar conhecimento para que elas se tornem referência. Então, acho que esses são os dois recados para ambos os lados aqui que eu passaria. Sensacional. Vocês viram, gente, foi muito além do operacional que a Giovana trouxe, né? É de realmente deixar o controller, né, fazer o seu papel também fora do escritório, né? O controller precisa se relacionar, precisa conhecer, precisa estar em feira, precisa estar em evento. Então, Sim. o controller jurídico que não consegue fazer isso, né, a gente já tem uma dificuldade aqui, a gente já tem realmente, né, um problema. Ana, por favor, você vai né, também compartilhar a tua experiência, mas não esquece de trazer também, que eu quero saber, nós queremos saber, e o pessoal que está nos ouvindo também, em relação à controladoria jurídica terceirizada, que você só deu uma pitadinha, mas eu queria que você trouxesse um pouco sobre as lições que você aprendeu também na tua trajetória, mas trouxesse um pouco também, porque há muitas vezes um certo preconceito de que a controladoria jurídica terceirizada não funciona ainda. E um você medo, é o né? melhor exemplo aqui, né? A gente estávamos conversando aqui nos bastidores, de que Sim. isso sim funciona, mas como a Gi falou, como uma profissional, né, à frente, comprometida, com uma carreira consolidada, que vai trazer essa segurança que o teu escritório precisa. Realmente, tem muitos advogados, né, primeiro, que ainda não conhecem a controladoria jurídica, né, e aí, quando começa a entender ali os seus benefícios, acha que a controladoria, né, ela tem que ser implementada dentro do escritório, e hoje em dia a gente já vê que não tem mais essa necessidade, porque você consegue realizar todas as atividades de forma externa. Então, o que acontece? Muitas reuniões que eu faço ali, comerciais, né, eu vejo, primeiro, o medo que o advogado tem em relação a isso. Né? Como que eu vou terceirizar o acompanhamento dos meus prazos, dos meus processos para uma outra empresa? Então, existe essa resistência, mas eu falo para eles que o benefício é muito maior. Então, o que acontece? Quando você terceiriza a sua controladoria jurídica, você não tem mais aquele problema de... Rotatividade, exatamente. Então, eu tinha aqui uns procedimentos, mas eu não tinha manual, não tinha nada. A controller resolveu sair. Ela levou todo o conhecimento embora. Aí lá vai um advogado que não tem perfil de controller fazer essas atividades. Às vezes volta até para o sócio. Exato. Muitas vezes, né, o sócio faz isso, faz o controle de prazo, o lançamento de publicação, tudo. Então, com a controladoria jurídica, não tem mais esse problema de rotatividade. Porque nós temos, né, e aí outras empresas também que prestam esse serviço, tem uma equipe que vai te atender de janeiro a janeiro, né? Como diria Nando Reis. Exato. De janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro vai ter ali uma pessoa para te atender. Referente também ao custo, né? Hoje, uma pessoa ali na controladoria jurídica, se você contratar de forma
CLT, por exemplo, vai ter vamos supor aqui, se o salário dela é 3.500, para o escritório é R$6.000 o custo dela, né? Com imposto, isso falando benefício. De um eu-controller, né? Exato. Então, vale a pena você conhecer o trabalho da controladoria terceirizada, porque você vai pagar ali uma mensalidade, né? Mas o resultado que você tem é muito maior por essa questão de segurança, de ser pessoas, né, capacitadas. Nós conhecemos o perfil de um controller. Então, o advogado também ele não precisa ficar... Você imagina, para a gente já está difícil contratar controller, escolher. Imagina para um advogado que não conhece, né, bem o perfil. Então, não tenha medo de terceirizar a controladoria jurídica, né? A única questão é que não vai estar ali dentro do escritório, mas ela até auxilia nessa parte de cobrança, porque não cria relações com os funcionários, com os advogados, né? Não é pessoal. Exato. E aí, já trazendo aqui, né, o que eu aprendi nesses últimos anos aí, em toda a minha experiência, na verdade, com controladoria jurídica, a primeira coisa é, para todo escritório, independente se você tem uma carteira de 5.000 processos ou se você é um advogado que está iniciando agora, monte fluxos, né, procedimentos bem definidos, perfeito, padronizados. E isso já vai facilitar muito, porque você é advogado que está iniciando agora, por exemplo, quando a tua carteira aumentar, você já vai ter toda uma base, você vai ter uma estrutura. Então, procedimento é fundamental em todo o negócio. Outra questão, não tenha medo de delegar. Então, muitos advogados também têm medo de passar ali para a controladoria algumas atividades. Não precisa ter esse medo, né? Até porque você precisa focar no que realmente importa, igual a gente falou, na parte ali de estratégia processual. E quando você faz quando você delega essas atividades, você também está auxiliando a sua equipe, né, a crescer. Então, não tenha medo disso. E o terceiro ponto é a questão da tecnologia. Então, não precisa também ficar, né, receoso. A tecnologia vai roubar o meu lugar. Né? Gente, não vai. A tecnologia ela veio para nos auxiliar, para complementar e facilitar o nosso trabalho. Então, invista em tecnologia. Né? Em pessoas. Invista nisso. Né? Com certeza, hoje é um diferencial muito grande ali. O cliente ele quer entender o seu negócio, ele quer saber se você é organizado, se você tem tecnologia. Perfeito. Então, acho que são esses 3 pontos. Perfeito, gente. Arrasaram. Meninas, alguma consideração final? Querem deixar algum recado? Não? Tudo certo? Não? Acho que os nossos recados foram esses, né? Exato. Valorizem a controladoria. Sim. Busquem investir nessa área, em pessoas, em tecnologia. Sim. E não esqueçam que nós somos o coração do escritório. É verdade. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença. Esse foi o 6º episódio do nosso OABcast by CGE, falando de controladoria jurídica e gestão de prazos e tarefas, né, e gestão interna de escritórios. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem conosco aí para o próximo episódio e nós nos vemos na próxima. Obrigado. Tchau, até pessoal. Tchau, obrigada.